Olá! Sabe como é a vida, né? Sempre cheia de surpresas, eventos inesperados que podem, assim, mudar tudo. Lembra daquele exemplo do Edu, de uma aula anterior citada no material? O cano que estourou em casa? Um clássico. Um imprevisto que, nossa, bagunça qualquer orçamento. Bom, vamos analisar isso mais a fundo hoje. O material que a gente tem aqui é bem específico, é um plano de aula de educação financeira, aula 3, uma reserva para imprevistos e segurança, parte 2. É um trabalho do professor Odiel, sabe? Produzido pela SEDUC-SP, a Secretaria de Educação de São Paulo, para a galera do 7º ano do Fundamental. Nossa missão aqui, então, é entender como esse material ensina a se preparar para esses imprevistos. E o legal é que usa uma abordagem bem prática, quase um jogo. Pois é, uma iniciativa muito boa. Começar com educação financeira cedo faz toda a diferença, né? E o que eu acho fascinante logo de cara nessa abordagem do professor Odiel é como ele tira um pouco o peso da palavra imprevisto. Quer dizer, o material não trata só como problema, sabe? Como algo ruim. Ele mostra os dois lados. Pode ser o cano estourado, sim, mas pode ser também uma bonificação no trabalho, um dinheiro extra que não se esperava. Essa visão mais equilibrada é ótima, porque deixa o planejamento financeiro menos ameaçador, mais pé no chão para os alunos. E olhando a aula, dá para ver os objetivos ali, né? Meio implícitos, mas claros. Resolver problemas, tomar decisão, analisar cenários financeiros inesperados, ensinar a dançar conforme a música mesmo. Exato. E essa ideia principal, que imprevistos sempre acontecem, ela está em todo lugar na atividade. É quase um lema, né? Para naturalizar mesmo. E essa dualidade que você falou, o material explora isso ativamente. O imprevisto pode atrapalhar, sim, mas, por outro lado, pode até abrir uma porta nova, trazer uma alegria inesperada para o bolso. Para deixar isso bem concreto, a primeira atividade que o professor Odiel propõe é bem mão na massa. As duplas de alunos têm que criar 2 cenários. Um positivo, tipo um aumento de 15% por bonificação, como está no exemplo, e um negativo, que no material é um acidente de trânsito que custa R$ 5.800 para consertar. Uau! Criar esses exemplos com valores e tudo ajuda a fixar a ideia de que o inesperado tem impacto financeiro real, seja bom ou ruim. E aí que entra a parte do jogo, que me parece o ponto alto da didática aqui. Esses cenários que as duplas criaram, os bons e os ruins, vão todos para uma caixa. A sugestão é que a cada 10 minutos, mas olha que interessante, o professor Odiel já indica que esse tempo é flexível para adaptar a turma, cada dupla sorteia um papel. Pode vir uma notícia boa ou um desafio, né? Que exige ali um jogo de cintura financeiro. Se a gente pensar bem, essa dinâmica, mesmo simples, simula muito a aleatoriedade da vida, né? Ela força os alunos não só a receber a notícia, mas a reagir. Tipo, ok, veio isso, e agora? O que a gente faz com o nosso orçamento? O objetivo não é só o sorteio, claro, mas o que vem depois, adaptar um orçamento fictício a essa nova situação que o acaso trouxe. É um treino, né? De flexibilidade. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, eu acho. Para não ficar tudo muito no ar, muito abstrato, o material traz um estudo de caso bem definido, a família Silva. É um retrato simples, claro, mas com que muita gente pode se identificar, né? 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças em escola pública. A renda mensal da família é R$ 5.800. Tem um detalhe importante. Eles têm um carro quitado, um patrimônio. E o ponto crucial para a atividade toda. A família já começa com uma reserva de emergência de R$ 2.000. Esse valorzinho ali, guardado, é a chave para tudo que vai acontecer no jogo. E o orçamento deles é apresentado de um jeito bem estruturado, quase uma fórmula. Isso facilita muito para o 7º ano, né? A regra é 80% da renda vai para gastos fixos, essenciais, tipo aluguel, contas, comida, transporte. Outros 10% vão direto para a poupança todo mês, para construir ou aumentar a reserva. E os 10% que sobram são para gastos supérfluos, um lazer, algo não essencial. É interessante essa divisão 80, 10, 10. É uma simplificação didática, claro, mas bem eficaz para o propósito.
Ela é diferente daquela regra mais famosa, 50-30-20, né? Que a gente vê mais para adultos. Essa escolha do professor Odiel, com 80% fixo, talvez seja para mostrar como muitas despesas são rígidas, ou só para facilitar as contas mesmo. Mas é uma escolha pedagógica que já direciona o pensamento sobre prioridades. Muito para o essencial, um pouco para guardar e um pouco para o resto. Menos espaço para desejos, talvez. Faz sentido essa análise do 80-10-10. E antes mesmo de começar a sortear os imprevistos, a primeira tarefa dos alunos é justamente essa: calcular os valores. Com a renda de R$ 5.800, fica R$ 4.640 para os gastos fixos, 80%, R$ 580 para a poupança mensal, 10%, e R$ 580 para os supérfluos, 10%. Ter esses números claros é fundamental. É o painel de controle da família Silva que as duplas vão usar para navegar nos imprevistos. Sem isso, o jogo não anda. Aí sim, chegamos no coração do aprendizado. Decidir o que fazer quando o imprevisto sorteado aparece. A dupla pega o papel e tem que pensar. E agora? Como isso afeta o orçamento da família Silva? E decidir como agir. Vamos usar os exemplos do material mesmo. Se a dupla sorteia o imprevisto ruim, o conserto do carro de R$ 5.800, a pergunta vem na hora: como pagar isso? É muito dinheiro. A família tem R$ 2.000 na reserva. Cobre uma parte, ok. Mas e os 3.800 que faltam? A discussão na dupla deve ser essa. Usamos a reserva toda, cortamos totalmente os supérfluos, aqueles R$ 580 por mês, pausamos a poupança mensal, que são mais R$ 580, fazemos as duas coisas. O material até instiga, né? Dizendo que, mesmo juntando a poupança e os supérfluos, levaria meses para juntar o resto. Sem nem falar em juros, que nem entra na conta aqui. Isso dá a dimensão do impacto de um imprevisto grande, mesmo para quem tem alguma reserva. Tiram um imprevisto bom, tipo o aumento de 15% no salário. Vamos supor que isso dê uns R$ 870 a mais por mês. O que a família Silva faz com essa grana extra? A decisão também exige pensar, planejar. Aumenta a poupança para a reserva crescer mais rápido. Realiza algum desejo que estava guardado. Sei lá, uma pequena viagem, compra algo para casa. Ou quem sabe divide um pouco para cada coisa. A discussão aí é sobre prioridades quando aparece uma folga. O que fazer com um a mais? E isso, claro, traz à tona a importância da reserva de emergência, né? Como aqueles R$ 2.000 iniciais influenciam as decisões e até a sensação de controle dos alunos. Esses R$ 2.000 são um colchão psicológico e financeiro. Sem eles, o conserto do carro seria um drama muito maior. Mas o exemplo do professor Odiel é muito bom porque o custo do conserto, R$ 5.800, é maior que a reserva. Mostra que ela é vital, mas pode não ser tudo. Demonstra que, mesmo com reserva, talvez sejam necessários outros sacrifícios, cortar gastos, parar de poupar por um tempo. E o ponto alto do material, para mim, é quando diz que não existe resposta certa. Isso é fundamental. O valor não está em achar uma fórmula mágica, mas em estimular o raciocínio, analisar as opções, negociar na dupla e buscar a melhor forma possível de sair da situação, com os recursos que a família Silva tem. E para fechar o ciclo de aprendizado e todo mundo aprender junto, a atividade termina com um compartilhamento. Depois de passar pelo perrengue de gerenciar o orçamento da família Silva com os imprevistos, cada dupla conta a sua história. O formato sugerido é um textinho narrando qual imprevisto caiu para eles, como ficou a situação financeira e principalmente como a família Silva deles lidou com aquilo. Cortaram o quê? Usaram a reserva? A poupança foi afetada? Quais foram as decisões ali da dupla? Essa parte de socializar é chave no aprendizado, né? Permite que os alunos pensem sobre o que eles mesmos fizeram, mas também aprendam com o que os colegas pensaram. Uma dupla pode ter sido mais cautelosa, outra mais arriscada, digamos. Uma pode ter protegido a poupança a todo custo, outra pode ter sacrificado a poupança para não cortar tanto no dia a dia. Ver essas abordagens diferentes para problemas parecidos ou soluções para desafios distintos enriquece demais a compreensão de todo mundo.
E tem uma honestidade no material, que eu acho muito importante. Ele reconhece que, às vezes, a sorte no sorteio não ajuda. Pode vir uma sequência ruim e a conclusão ser meio amarga. Muitas vezes não temos a melhor forma para lidar com isso. Isso também é aprender. Aprender sobre vulnerabilidade e a importância de construir resiliência. Não é passar pano, é mostrar a real. Então, resumindo tudo isso, o que essa análise do material do professor Odiel para o 7º ano nos mostra sobre ensinar finanças para jovens? Primeiro, que é crucial normalizar os imprevistos. Eles acontecem, bons e ruins, faz parte. Segundo, o papel central, quase sagrado, de ter uma reserva de emergência. Mesmo que pequena no começo, como a da família Silva. É o primeiro escudo. Terceiro, a necessidade de um orçamento. Mesmo um simples como 80-10-10 dá uma base para tomar decisões quando as coisas apertam. E quarto, que talvez seja o mais forte, o valor de praticar, de simular. Botar a mão na massa, sabe? E discutir com os colegas. É aí que o conceito gruda mesmo. Aprender fazendo. Exatamente. E é muito interessante ver como essa estrutura simplificada da família Silva, a regra 80-10-10, a reserva fixa, sem dívidas complicadas ou investimentos, funciona bem como modelo didático. Claro que a vida real é bem mais complexa, né? Tem várias fontes de renda ou falta de renda, dívidas diferentes, inflação, investimento, seguro, nossa, muito mais coisa. E muito mais imprevistos possíveis. Mas essa base simples que o professor Odiel criou permite focar no essencial. Analisar, decidir, adaptar, exercitar esse músculo do raciocínio financeiro. E isso leva a gente para uma reflexão final que vale para todo mundo, não só para os alunos. Pensando na nossa própria vida, se acontece um imprevisto financeiro grande, quais seriam os primeiros ajustes que a gente consideraria no nosso planejamento? Como ter ou não ter uma reserva financeira mudaria não só as opções práticas, mas talvez a nossa cabeça, nossa capacidade de decidir com calma naquele momento. Fica a reflexão, né? Como a simples existência de uma reserva, mesmo que não pareça tão grande no começo, pode mudar totalmente não só como a gente responde ao inesperado, mas também a nossa percepção de segurança e tranquilidade com as finanças.